Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Carlos, sou professor de História. Sejam bem-vindos ao Me Socorre na História. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 períodos históricos. E os períodos históricos são a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A história é a ciência que estuda as ações do homem ao longo do tempo. Ela estuda o passado e o desenvolvimento das sociedades e como as mudanças e permanências das características destas sociedades influenciam o presente. Então, para facilitar os estudos sobre a história, ela foi dividida em períodos que foram agrupados de acordo com características sociais, econômicas e políticas em comum. Alguns fatos históricos são tão marcantes que acabam gerando uma ruptura ou mudança significativa na história desta sociedade. Então, esses acontecimentos se tornam marcos históricos que dividem esses períodos. A história está dividida assim: pré-história, período anterior à invenção da escrita, por volta do ano 3200 a.C. Ela se divide em Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, que vai ser marcado pelo nomadismo e a manipulação do fogo pelos humanos. O Neolítico ou Idade da Pedra Polida, que vai ser marcado pelo sedentarismo, o surgimento da agricultura e as primeiras representações humanas nas pinturas rupestres. Idade dos Metais, onde a manipulação dos metais como o cobre, o bronze e o ferro vão modificar as relações militares entre os homens e o uso do meio ambiente. Vão surgir as primeiras organizações sociais e políticas, o comércio e a escrita com os sumérios. Idade Antiga, período da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. Ela se divide em Antiguidade Oriental, que se refere às civilizações que se desenvolveram durante a Idade Antiga no Oriente, no Norte da África e no Oriente Médio, que compreende principalmente a civilização egípcia, a civilização mesopotâmica e as civilizações hebraica, fenícia e persa. Essas civilizações hidráulicas que cresceram às margens dos grandes rios como o Tigre, Eufrates na Mesopotâmia e Nilo no noroeste da África, contribuíram com os estudos da astronomia, matemática, anatomia humana e religião. A Antiguidade Ocidental, ou Clássica, se refere justamente à história da Roma Antiga e Grécia Antiga. A democracia, a filosofia e a arte grega, com seu realismo anatômico, o legado jurídico, administrativo e arquitetônico romano influenciaram a formação do mundo ocidental. A maior parte das palavras que falamos tem origem no latim, a língua dos romanos, e também na língua grega. Roma foi o último grande império da antiguidade. A parte ocidental do império, após crises econômicas, sociais e administrativas, perdas de territórios por invasões bárbaras, após tudo isso, em 476 d.C., a cidade de Roma caiu nas mãos dos germânicos, marcando o fim da Idade Antiga. Idade Média, período entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda de Constantinopla em 1453 d.C. Este período será caracterizado por um processo de ruralização, um recuo comercial, um recuo urbano e descentralização política na Europa. Com o fim do Império Romano do Ocidente e da sua desfragmentação, vão surgir vários reinos germânicos na Europa, cuja mistura da cultura romana e germânica vai influenciar a formação política, econômica e social da Europa na primeira parte da Idade Média, chamada de Alta Idade Média. O mais importante desses reinos foi o Carolíngio, o Reino Franco de Carlos Magno. Já o Império Romano do Oriente agora passa definitivamente a ser chamado de Império Bizantino, com a sua cultura e religião cristã de influência helênica. O nascimento do Islã no século VII, que irá conquistar todo o Oriente Médio, o norte da África, chegando até a Península Ibérica. Na África, vão surgir vários reinos, impérios, como o Reino de Gana, Mali e posteriormente os reinos de Songhai, que vão se destacar pela sua organização política, econômica e cultural,
Eles vão controlar as rotas comerciais, as riquezas, principalmente das minas de ouro, e vão exercer o poder sobre outros povos da região. Na Idade Média, vamos ver também o fortalecimento da Igreja Católica. Ela vai ser primordial na formação do Sacro Império Romano Germânico, na Europa Central, com quem por vezes medirá forças. A influência política da Igreja Romana sobre os reinos europeus fará com que ela acumule terras e riquezas. A sua relação com esses reinos cristãos resultará nas cruzadas, que serão expedições para retirar o domínio islâmico sobre a Terra Santa, Jerusalém, os seus lugares sagrados para os cristãos. Mas também aumentar o poder papal, a busca de terras e concessão de indulgências para quem participasse. Algumas regiões da Terra Santa serão conquistadas e administradas por europeus nos chamados Estados Latinos da Terra Santa ou Estados Cruzados. Na transição para a Baixa Idade Média, o sistema feudal chegará no seu auge, principalmente na Europa Ocidental, quando os reis vão perder forças para os senhores feudais. O feudalismo era baseado na produção agrícola de subsistência, com uma sociedade hierarquizada, estando os senhores feudais no topo, que poderiam ser nobres ou até mesmo membros do clero. Cada senhor feudal mandava plenamente em seu próprio feudo. Eles exploravam a mão de obra dos servos, cobrando tributos. Em troca, os camponeses poderiam morar e usufruir das terras do senhor, que garantiria a proteção. Essa proteção também era garantida aos vassalos, que eram nobres que recebiam terras do senhor feudal em troca de lealdade. A Baixa Idade Média será um período de avanço nas técnicas agrícolas e de crescimento populacional. Porém, muitos acontecimentos vão fazer esse sistema político, econômico e social entrar em decadência, como o renascimento comercial, que foi um dos resultados diretos tanto das cruzadas como das feiras de excedentes agrícolas nas periferias dos feudos. Por isso, o renascimento comercial terá como consequência o renascimento urbano e a ascensão do poder da classe dominante nas cidades ou burgos, a burguesia. Porém, essa abertura de rotas comerciais e a maior interação de pessoas entre a Europa e a Ásia teve uma das consequências também o alastramento da peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia. Somado a isso, outros acontecimentos também contribuíram para essa crise, como a desgastante Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, crises climáticas que geraram danos na produção de alimentos e, por consequência, a fome, diminuição demográfica e revoltas camponesas devido à maior exploração dos nobres sobre os camponeses. Todos esses acontecimentos devastaram a Europa e contribuíram para o enfraquecimento do sistema feudal. Do outro lado do Oceano Atlântico, entre os séculos 13 e 14, vamos ver surgir as duas maiores civilizações das Américas, a civilização asteca, na América Central, com sua escrita hieroglífica e um calendário complexo, e a civilização Inca, que dominou a maior parte do leste da América do Sul, com sua administração centralizada, avançadas técnicas de agricultura e arquitetura. Agora, voltando para a Europa, as transformações vindas do renascimento da vida urbana levaram ao renascimento cultural e científico, sobretudo na Itália. A ascensão do Império Otomano, que conquista o Oriente Médio, o norte da África e Constantinopla, pondo fim ao Império Bizantino e pondo fim também ao acesso comercial entre Europa e Oriente. Isso vai mudar completamente a Europa Ocidental, que passará a ser o novo centro econômico do mundo, com a expansão marítima em busca de novas rotas comerciais. Por isso, a queda de Constantinopla em 1453 marca o fim da Idade Média e o início da modernidade. Idade Moderna é o período entre a queda de Constantinopla e a Revolução Francesa de 1789. Nesse período, fatos importantes vão fazer com que o poder político seja centralizado nas mãos dos reis, como a perda do poder feudal, o fortalecimento da burguesia, que via na figura do rei a única a garantir unidade na defesa territorial e nas transações monetárias e comerciais.
A Reforma Protestante, que foi um movimento religioso de contestação à corrupção na Igreja Católica, movimento esse que foi encabeçado por nomes como Lutero e Calvino, e que fez decair o poder da Igreja sobre monarquias, como a de Henrique VIII com seu movimento anglicano. Com o poder retornando para as mãos dos reis, os pequenos reinos europeus vão se unificar e se transformar em monarquias nacionais. Coroas e territórios serão unificados e exércitos e símbolos nacionais serão criados. Como exemplo disso, vamos ver surgir monarquias como Portugal e Espanha. Essas e outras monarquias, em busca de novas rotas comerciais e metais preciosos, se lançarão ao mar, colonizando assim regiões costeiras da África, territórios na Ásia e as Américas. Estas metrópoles se fortalecerão economicamente através do mercantilismo e do pacto colonial, explorando os recursos naturais da terra, a mão de obra escrava e o comércio exclusivo entre a metrópole e as colônias. O contato dos europeus com os povos pré-colombianos, com suas culturas diversas, como as civilizações asteca e inca, as nações pré-cabralinas no Brasil e as diversas etnias de africanos escravizados, vão contribuir para a formação cultural e social, principalmente das Américas. O auge do comércio escravista entre a Europa, os reinos africanos e as colônias vai acontecer nesse período. Os monarcas vão centralizar o poder total em suas mãos, no que ficou conhecido como absolutismo monárquico. Porém, da metade para o final desse período, o fortalecimento da burguesia e sua contestação ao absolutismo na Inglaterra vai levar às revoluções inglesas, acabando com o absolutismo na Inglaterra. A burguesia vitoriosa, então, vai se fortalecer através do comércio marítimo, acumulando capital para financiar avanços tecnológicos, que somados à grande quantidade de minas de carvão mineral no território inglês e à grande massa de pessoas nas cidades que foram expulsas das zonas rurais pela lei dos cercamentos, vai fazer com que os ingleses sejam os primeiros na Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII. O Iluminismo vai surgir na França nesse período como crítica ao antigo regime absolutista, o que vai influenciar na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. O sucesso destas revoluções vai servir de inspiração para todos os movimentos de contestações e revoluções liberais daí para frente. Por isso, dentre outros motivos, a Revolução Francesa de 1789 marca o fim da modernidade e o início da Idade Contemporânea. Idade Contemporânea é o período desde a Revolução Francesa até os dias atuais. O que aconteceu nesse período? A derrubada do absolutismo monárquico na França vai levar à Era de Napoleão, que irá travar guerras contra as monarquias absolutistas europeias. Ele vai depor reis e invadir países, forçando outros a fugir, como no caso de Dom João, que, para não perder a coroa, fugiu para o Brasil com a proteção da Inglaterra, que era inimiga da França. Após idas e vindas de Napoleão ao poder, a sua era chegou ao fim. Com a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena buscará então restaurar as coroas absolutistas na Europa. Porém, ainda sob a influência do Iluminismo e do sucesso das revoluções americana e francesa, vão ocorrer as revoluções liberais do século XIX, ou Primavera dos Povos. Também vai acontecer a independência das Américas portuguesa e espanhola. Ainda no século XIX, a segunda revolução industrial, com a introdução dos combustíveis fósseis e a eletricidade, por exemplo, as máquinas a vapor se espalharão por várias partes do mundo, como na expansão para o oeste e no desenvolvimento dos Estados Unidos, como seu destino manifesto. Porém, essa expansão levou também ao massacre de populações indígenas inteiras. Ainda nos Estados Unidos, vai acontecer a Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, que teve, dentre outros motivos, a questão escravista. Na Europa, os movimentos nacionalistas que levaram à unificação da Itália no início do século XIX e à unificação da Alemanha no final do mesmo século.
Estas novas potências, junto com outras potências industriais, vão disputar mercados e zonas de escoamento industrial com a partilha e o neocolonialismo da África e partes da Ásia. E para garantirem seus interesses, esses países vão buscar formar alianças políticas e militares para uma possível guerra. Apesar dessa corrida armamentista desses países, houve também um avanço tecnológico, principalmente na Europa, o que proporcionou o seu domínio em outros continentes. Tudo isso gerou um movimento de otimismo e desenvolvimento cultural conhecido como Belle Époque, que vai se espalhar pelo mundo ocidental, inclusive no Brasil. Porém, essa paz e prosperidade acabará com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, que terá como pano de fundo questões nacionalistas e disputas imperialistas de territórios. A Primeira Guerra terá como característica marcante a guerra por trincheiras e o uso de novas tecnologias de guerra, como o avião, por exemplo. E no decorrer da guerra, vai eclodir a Revolução Russa, que vai tirar o país da Primeira Guerra e vai acabar com a Rússia feudal czariana, subindo ao poder o Partido Comunista. Com o fim da Primeira Guerra, a Europa estará destruída e dependente do capital americano. Os Estados Unidos, então, vão ver o seu estilo de vida ir do céu ao inferno, com a euforia, falta de controle na produção e especulação financeira. A crise econômica vai levar à quebra da Bolsa de Nova York em 1929, afetando várias partes do mundo. O capitalismo, então, vai entrar em crise. Ainda, no rastro da crise do liberalismo, na Europa vai acontecer a ascensão dos movimentos totalitários e antiliberais, principalmente na Alemanha, no caso do nazismo, e na Itália, com Mussolini. As suas pretensões expansionistas e também de revanchismo por conta da Primeira Guerra e perda de territórios vão levar à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, vai ter dois acontecimentos que foram marcantes: o Holocausto, que vitimou milhões de judeus, e o uso da bomba atômica nas cidades japonesas. Após a guerra, a ONU será criada para evitar as atrocidades ocorridas nas guerras, o que ficará registrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No pós-guerra, uma guerra fria será travada entre as duas maiores potências vencedoras da Segunda Guerra. Com as suas ideologias, o capitalismo americano de um lado e o socialismo da União Soviética do outro, eles vão influenciar guerras e disputas em todo o mundo. E como será feito isso? Bom, na corrida espacial, na corrida armamentista, as guerras da Coreia e Vietnã, no apoio ou interferência em governos populistas, golpes militares e ditaduras na América Latina, na América Central e em outras partes do mundo. A perda do poder político das potências europeias no pós-guerra e a maior influência dos Estados Unidos e União Soviética vai levar aos movimentos de descolonização da África. O continente então vai ver surgir vários países onde as fronteiras não serão demarcadas, levando em conta os aspectos culturais, étnicos e naturais, mas sim as que haviam sido demarcadas pelas potências imperialistas. Por isso, muitos desses países terão governos instáveis, que passarão por guerras civis que também vão gerar genocídios e fome. A ONU também criou o Estado de Israel e a sua instalação na Palestina, que era a área de influência de nações árabes, levou aos conflitos árabe e israelense. A crise econômica no leste europeu e a contestação ao modelo econômico e político socialista vão culminar na queda do Muro de Berlim, na desintegração da União Soviética e no fim da Guerra Fria. Os próximos anos serão marcados pelos avanços tecnológicos que vão contribuir para a globalização, ou seja, onde a relação de interdependência e influência cultural, social, política e econômica vai se intensificar no mundo, atravessando barreiras nacionais e continentais. Destaque também para a abertura de mercados e a integração econômica entre blocos de países como o Mercosul e a União Europeia. O neoliberalismo e a consolidação do capitalismo no mundo.
o neopopulismo na América do Sul nos anos 90, com o chavismo, por exemplo, e os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, com o início da guerra ao terror. Também, outro fato marcante, a pandemia do Covid-19 de 2020, que impactou a saúde pública mundial, a economia e as interações sociais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um resumão dos 5 períodos históricos. Nos próximos vídeos, nós vamos falar mais detalhadamente sobre cada fato histórico desse. Então, até lá, pessoal!